Olá, agora é boa noite, né? Mas bom dia a todos aí para quem vai assistir essa próxima aula, ok? Então, grosso modo, essa aula aqui a gente vai falar sobre isolamentos térmicos e dimensionamento, ok? Ah, tudo isso daqui, né? A teoria em si, né? Transferência de calor, está no capítulo 2 e 3 do CENGEL, né? Que a gente já fez os cálculos quando a gente calculou carga térmica de climatização, mas tem bastante notas do professor Rudimar Matos, então eu aconselho que você façam, né, as leituras dessas referências que eu vou deixar. Também vou deixar uma tabela de propriedade de alguns materiais, se vocês tiverem curiosidade. Não precisa decorar, não precisa nada, é mais como um material informativo e para conhecimento de vocês, ok? Um pouquinho diferente que nós vimos, né, de ambientes climatizados para pessoas ou animais, as câmaras frigoríficas normalmente têm temperaturas internas mais baixas, né? Às vezes chegando a negativos, -50, -35, dependendo do tipo de produto que a gente vai querer conservar internamente, ok? Então, as principais câmaras frigoríficas que nós podemos ter, né, os refrigeradores residenciais, ok? A gente tem por refrigeração, circulação natural, simplesmente o ar quente sobe, passa por um trocador e desce pelo sistema e fica fazendo esse movimento, ok? Deixa eu pegar, não. Esse movimento de sobe e desce, ok? Normalmente aqui tem que ser grelhas, né, vazadas. Posteriormente, outros tipos de sistemas são os frost free, né? E internamente você resfria esse ar, ele entra por algumas canaletas e sai por outras, ok? Então seria a circulação forçada. A gente tem aí também os balcões comerciais, ok? Onde a gente tem uma característica, né, de um material transparente para exposição, ok? Então, essa aqui é a parte crítica. Se vocês olharem alguns tipos de refrigeradores comerciais, esses vidros aqui já acabam sendo vidros duplos, certo? Com uma camada de gás no meio para diminuir essa transferência de energia, calor, ok? E o que nós mais temos interesse, pelo menos o que eu vou fazer aqui o dimensionamento com vocês, são das câmaras frias, né? Ou câmaras frigoríficas, como que eu chamo. Elas têm áreas, às vezes, de 2, 3 metros quadrados, aí dependendo da necessidade de estocagem, ok? No geral, essas câmeras, né, elas podem estar em ambientes externos, ok? Aqui é um exemplo. A torre de resfriamento aqui que a gente falou na última aula. E aqui algumas vistas internas dessas câmeras, ok? Então, se vocês olharem aqui, vocês têm material estocado em pallets, ok? Você às vezes precisa de um transportador para fazer essa movimentação dentro, né? Com toda a proteção necessária para o pessoal que trabalha internamente. Isso aqui é uma vista interna. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco evaporadoras, ok? Aqui, se vocês olharem, seria o dreno dessas evaporadoras, ok? Porque muitas vezes a gente vai fazer o degelo, né, nesses evaporadores, porque o vapor da água que está aqui, ele vai condensar e posteriormente vai congelar esses trocadores e de tempos em tempos eu tenho que fazer essa retirada aqui. Pois isso aí a gente discute lá nas aulas de trocadores. Que se vocês perceberem, né, nossas câmeras frigoríficas, vocês têm que olhar as paredes, o teto, o piso, ok? Você tem que fazer esse isolamento em todas as áreas. Aqui, novamente, uma, duas, três evaporadoras, ok? Aqui há uma porta de acesso, certo? Vasculhante, vai e vem, desculpa. Posteriormente, né, os aspectos construtivos, às vezes você pode fazer a elevação do piso, isso aí às vezes é necessário por causa da condensação da água, né, e transferência de energia que vai ter pelo solo. Elas podem estar em ambientes internos, certo? E principalmente ver essa parte de acabamento, né, que você de tempos em tempos também tem que ter uma facilidade de fazer higienização, principalmente porque nós guardamos materiais alimentícios dentro dessas câmaras, então ela tem que ter essa facilidade de lavagem, vamos chamar assim, ok?
Aqui está um esquema de um aspecto construtivo. Nesse caso aqui ela é modular, então tem um isolante sem alvenaria, só uma estrutura de reforço, né, para colocar o isolante. Em outros casos eu vou construir essas câmeras frias sobre a alvenaria, então eu tenho a alvenaria, perfeito, colocada aqui. Aqui é a sala de máquinas, ou casa de máquinas, o compressor, o evaporador, a válvula de expansão e o condensador, ok? Aqui eu tenho a estocagem aqui internamente e às vezes eu tenho uma pré-câmera, né, antes de entrar propriamente dito nessa câmara frigorífica que nós temos interesse, ok? Se vocês olharem aqui tem depois o sinal que existe um isolamento térmico nesse sistema, ok? Normalmente, né, isso aí depende da prática com isolante de alvenaria, né? Então, se a gente olhar aqui, né, a gente tem um reboco do lado externo, a gente tem propriamente dito alvenaria, que pode ser tijolos, aí depende aí de como foi feita a construção. Nesse caso, temos mais um reboco interno, ok? Então, posteriormente, depois eu coloco uma barreira de vapor, tá bom? Porque pode ocorrer que a pressão de vapor aqui é muito alta e vai ter um degradê de temperatura aqui ao longo dessa parede, certo? Então, vapor pode começar a se acumular, principalmente nesse material isolante. Então, nós colocamos, né, a tendência por uma barreira de vapor, certo? Nesse caso, se utiliza uma 3 demão, certo? De asfalto. Posteriormente, se nós notarmos aqui, temos duas placas, né, de isolantes, ok? São isolantes contrafiados, 2 camadas. Junto dessas 2 camadas, normalmente, aí depende depois aí o formato de construção, se insere, né, arames para fazer essa fixação, melhor fixação, né, junto na alvenaria, ok? Aqui, posteriormente, vamos ver aqui a legenda, pedaço de chapa de ferro, né, e depois aqui um isolante, né, para facilitar depois a limpeza desse lado interno. Mas nosso interesse está mais aqui. Mas lembre-se, sempre é interessante essa camada de impermeabilizante e o isopor propriamente dito. Aqui uma vista, né, de uma câmera, né, também de paredes, e se atentar também a essa necessidade de fazer o isolamento do piso, tá bom? Eu não vou entrar em tantos detalhes aqui de todos os elementos. No material do Rudimar Matos, ele faz uma descrição, né, de como é essa fixação junto da alvenaria, tá bom? Posteriormente, né, o que é mais vendido aí no mercado, ou pelo menos tem maior facilidade, são as câmeras frias modular, certo? Que eu posso fazer a junção delas facilmente, né? Eu compro essa junção para facilidade, ok? Aqui tem um módulo que acho que é 20 centímetros de espessura, tá bom? Não é de comprimento, não. Então aqui o material, o aspecto construtivo de uma câmera fria modular, onde ela é composta de vários painéis, certo? Que são conectados. Então, às vezes, quem vai montar essas câmeras tem essa facilidade. Então, já faz essa compra já especificando esse tipo de quantidade, ok? Aqui tem uma para paredes internas e tetos, as paredes externas, tá bom? Como que vai ser colocado. No refeitório do RU foi colocado também, né, essas câmeras frias com essas chapas, né, modulares, ok? Para facilitar a fixação, ok? Então, antigamente eu via bastante dessas placas lá, eu não sei se o pessoal já tirou o que foi comprado a mais. Então, aqui é a câmara fria. Outras partes também, né, necessidade de isolamento, né, são as linhas de retorno, certo? Do evaporador até o compressor, né? Se a gente lembrar, embora a pressão está baixa aqui, né, a temperatura aqui está saindo como vapor saturado ou levemente superaquecido, esse gás que está saindo aqui, ele está com uma temperatura menor do que o meio, então ele vai absorver energia. Então, há-se a necessidade de fazer esse isolamento aqui, ok? Principalmente em sistemas de climatização. Alguns outros também fazem também o isolamento, né, na linha de aquecimento, dependendo se estiver próximo de contato, que pessoas podem esbarrar ou perto da casa de máquinas para não haver acidentes, ok? Então aqui está mostrado, né, como que é feito esse isolamento aqui do sistema, ok? Então faz-se necessário na linha de sucção, para as linhas de descarga, né, e de líquido, vai do bom senso do projetista do detalhe do projeto.
Isso aí tem essa necessidade dependendo da situação. Outras partes que se também utiliza isolamento térmico, a gente vai ver depois aí nos tipos de sistemas de climatização, um que a gente conhece é chiller, ou que se utiliza água fria, tá bom? Você não leva o fluido refrigerante para refrigerar o ambiente que você quer. É muito mais fácil você refrigerar uma água, certo? Uma solução de água, e essa água que vai até o ambiente climatizado, ok? Quando você acontecer um vazamento, alguma coisa, você está com um vazamento de água, não com fluido que muitas vezes pode ser nocivo, ou às vezes por causa da necessidade de se ter uma quantidade reduzida de fluido refrigerante, ok? Então aqui são isolamentos do lado externo dessa água fria, se perceber os painéis, eles devem ser refletidos, né, principalmente se estiver do lado externo. No lado interno não tem essa necessidade, mas você tem que fazer o isolamento, certo? Existem normas para fazer isso daí, existem cálculos, só estou falando para vocês dessas necessidades. E muitas vezes também, né, a gente não faz na hora que a gente faz o resfriamento, vamos pegar o caso do nosso anfiteatro Florestan Fernandes, né? Existe um local onde vai resfriar o ar, mas essas evaporadoras não estão no ambiente, ela está numa casa separada, ok? Então a gente vai levar ar frio para o ambiente, ok? Então a gente faz nessas linhas de duto de ar, ok? O isolamento dele, porque em muitos casos essas linhas vão passar em locais onde as temperaturas estão maiores e a gente não quer que ocorra essa troca de calor. A gente quer levar esse ar frio até o ambiente climatizado, ok? Então, normalmente isopor ou outros materiais, ok? Esses detalhes aqui, às vezes, de formato circular ou quadrado, aí também vai de projeto. Isso aqui você tem muita facilidade para inserir no ambiente, certo? Para fazer os contornos, só que em compensação, essa rugosidade aqui causa uma perda de atrito bem maior do que essa daqui, ok? Também eu não vou entrar em muitos detalhes. Outro caso do isolamento, propriamente dito, né, que a gente utiliza muito na construção civil, para se atingir níveis mínimos eu chamo de transmitância, mas a gente conhece como coeficiente global de transferência de calor, né? Porque às vezes somente a parte de alvenaria não é suficiente para ter as propriedades necessárias dessas paredes, ok? Então eu faço esse isolamento para atingir isso daí, principalmente em climas frios, ok? E às vezes também, se a gente for olhar, né, esse isolamento também, né, embora não seja isolamento, é para redução de vibrações, né? O compressorzinho, vocês têm lá uns sistemas de pinos, às vezes, para fazer esse amortecimento da vibração, ok? É o mesmo material, às vezes, usado nos isolantes, ok? Então, no geral, né, os isolantes térmicos são materiais ou estruturas que possuem baixa condutividade térmica, ok? Alta resistência térmica, ou seja, uma espessura grande, né, uma alta espessura, utilizado para minimizar ou reduzir drasticamente as trocas térmicas entre dois ambientes, certo? Com diferentes temperaturas, que tende naturalmente a se igualar à temperatura. Entre as qualidades desejadas do isolamento, né, a gente viu baixa condutividade térmica, tem que ter uma boa resistência mecânica, por exemplo, a cortiça, dependendo da situação, ela não tem resistência, ok? Ela se degrada facilmente. Então, essa resistência aqui muitas vezes é esperada. Sofrer pouca influência das suas temperaturas nas suas propriedades termofísicas, ok? Ou seja, não se expande muito, não se contrai muito, ok? Isso aqui é uma necessidade em muitos projetos, não ser inflamável. Se acontecer uma queima, alguma coisa, não tem o perigo dessa chama se propagar. Ter baixa permeabilidade a vapor d'água, né? Porque se o vapor ele não vai ter a facilidade de entrar nessa estrutura, ok? Isso aqui por causa da condensação que pode ocorrer no interior e a água, né? No passar para o formato líquido, né? Pode aumentar a densidade, pode causar danos. Isso aqui é necessidade de projeto, baixo custo econômico, certo? E ter um baixo efeito de degradação, ok? Esse baixo efeito de degradação, temperatura e às vezes contato com os animais, né? Alguns tipos de insetos às vezes vão degradar esse material, ok? Então, né, entre os materiais que nós temos aqui, os mais utilizados, é a fibra de madeira aglomerada, ok? Isso aqui mais da construção. A cortiça, ok? Muitas vezes é utilizada para fazer isolamento. Lã de vidro, ok? Desde que não esteja em contato com os produtos,
ok? Isso aqui é mais também, lã de vidro, pelo que eu saiba, é mais para sistemas de isolamento térmico de motores ou sistemas de gases quentes, ok? Lã de rocha, então esses dois aqui são perigosos, né? Tanto que a lã de rocha, ela solta fibras que pode prejudicar o pulmão. Aqui é mais para construção civil, né? O concreto celular. Espuma de borracha, mais tradicional em dutos. O poliestireno expandido, certo? Vulgo isopor. E o espuma de poliuretano são os mais utilizados no isolamento de câmaras frigoríficas, tá bom? A espuma de poliuretano, muitas vezes, né? Até o poliestireno, ele é vendido em frasquinhos, né? Ou frascos maior que você injeta internamente e ele faz essa expansão dentro do ambiente, ok? E ar, né? Uma camada de ar sempre é um excelente isolante térmico. Então eu coloquei aqui o passarinho aqui, né? E no ele se arrepiar, fica uma camada de ar e o ar tem uma baixa condutividade térmica, ok? Aqui eu tenho algumas propriedades de alguns materiais, isso aqui eu também tirei do Rudimar Matos. Então a gente vê aqui cortiça, fibra de vidro, poliestireno e o poliuretano, tá bom? A densidade aqui desses dois são muito similares, essa aqui já é maior, ok? Isso aqui às vezes não compensa muito uma alta densidade, porque você vai ter um peso da estrutura, né? Um volume da estrutura, então não interessa. Essa condutividade aqui está em quilocaloria, metro. Aqui agora eu não sei se é a hora, tem que confirmar isso aqui, mas infelizmente essa unidade aqui está em quilocaloria, mas eu tenho que corrigir depois isso aqui, tá bom? Eu vou até anotar aqui que isso daqui eu já, não é de hoje que eu venho falando que eu vou corrigir isso aqui, eu tenho que corrigir esses valores. A resistência à água, a passagem da água, certo? Então se você olhar a cortiça, ela não tem resistência nenhuma, ela se o vapor da água entrar ali, ela vai de boas. Fibra de vidro também não tem. Já o poliestireno e o poliuretano têm condições melhores. Aqui são os valores da resistência à difusão, né, do vapor. Isso aqui é a medida da resistência à passagem da água. Segurança ao fogo, tá bom? Somente a fibra de vidro aqui tem uma excelente, as outras todas são pobres. Isso aqui é uma característica muito boa, né, por causa da resistência à compressão, né, ela não vai se deformar se eu aplicar uma pressão sobre ela. Então a cortiça tem um valor relativamente alto, poliestireno e o poliuretano têm valores intermediários e a fibra de vidro não tem nenhum. E o custo, né? O poliuretano é o maior custo entre todas, ok? E aqui é um número mágico, tá bom? Que é a espessura econômica, tá bom? Essa espessura econômica, deixa eu tentar explicar aqui para você. Essa linha aqui aqui eu tenho minha espessura e aqui eu tenho meu custo, né, de perda de energia. Então, se eu for aumentando a espessura, eu vou aumentando o custo de aquisição, ok? Mas eu posso reduzir o custo, a espessura. Só que eu reduzir a espessura do meu isolante térmico, eu vou ter uma resistência pequena, né? Uma transmitância relativamente alta, térmica, o coeficiente global, então eu vou ter perdas acentuadas de energia pela parede, né? Que eu não queira. Então, se eu pegar essa linha e essa linha, eu vou ter essa aqui, que seria meu custo energético, ok? E vai ter um ponto intermediário aqui, que é um ponto excelente, onde eu linko, né, a espessura com que o custo não é relativamente alto, mas ao mesmo tempo eu não tenho uma perca de energia por essas paredes. Esse valor aqui é 9,3, tá bom? Dependendo da fonte, né, esses valores aqui modificam. Então eu tenho aqui para o Pirani um fluxo de calor, né? O fluxo sobre área de 9,3 é excelente. Abaixo disso tá ok. Se aumentar, não vai ter tanta redução. Entre 11,63 a 17,45, né? Vocês têm ali entre bom, aceitável, regular. Superior a 17,45 para câmeras frigoríficas é inaceitável, ok? Se a gente olhar, lembrar um pouquinho lá da aula que a gente fez de carga térmica de climatização, o fluxo pelas paredes é semelhante, tá bom? Então, eu vou calcular essa transmitância, ou esse coeficiente global, que ele é dado pelo coeficiente interno, coeficiente externo, mais o conjunto de elementos, considerando que isso aqui é homogêneo, então se tivesse mais uma camada, eu vou somando ela aqui,
ok? A área que eu vou ter de transferência, a diferença de temperatura mais um grau que eu posso ter de insolação, ok? Se eu olhar toda essa fórmula aqui, né, o fluxo de calor que vai ser dado por aqui, que a gente vai indicar pelo fluxo sobre área, se eu pegar a área que estava da equação anterior e passar dividindo, eu vou ter esse fluxo sobre área aqui, que eu vou utilizar a letra minúscula Q. Então, eu posso calcular esse fluxo, né, multiplicando a variação de temperatura inserindo, né, a temperatura de insolação e a transmitância térmica que eu tenho da parede. E lembrando que essa transmitância eu posso calcular da seguinte forma, né, imaginar que eu tenho uma única parede de alvenaria, mesmo material, né, para não ter que ficar fazendo esses cálculos, ficar refazendo toda hora. Então, a espessura sobre a condutividade, espessura do isolante sobre condutividade, esses coeficientes, ok? Então, a resistência térmica total é da convecção interna, alvenaria, isolante, mais a convecção externa. Então, sendo U o meu coeficiente global, ou transmitância, H, meus coeficientes de convecção, meu L, minha espessura, e Q, minhas condutividades do material, tá bom? Então, vamos fazer um exercício? Acho que fazendo exercício aqui a gente vai ter essa facilidade melhor. Então, calcule a transferência de calor numa câmara frigorífica de dimensões 20 por 10 por 5, onde a temperatura do ambiente externo é 30 graus Celsius e a temperatura interna que eu tenho que ter dentro da câmara deve ser 0 graus Celsius. Considere as paredes de teto de alvenaria, possui 15 centímetros de espessura e condutividade térmica de 0,98 watts metro Kelvin. Como hipótese, eu desconsidero as transferências de calor pelo piso nesse cálculo e também desconsidero as questões de insolação. Lembrando que a insolação só vai estar presente, né, se a câmara tiver com as paredes expostas para o meio externo, ok? Então vamos começar a fazer esse exercício aqui que vai ser nossa base de cálculo. Então eu vou abrir aqui a planilha de Excel, eu vou colocar ela aqui para vocês poderem depois acompanhar. Eu vou chamar ela aqui de isolamento térmico câmara frigorífica. Tá bom? Inseri aqui, agora eu vou pegar essa parte aqui e vou copiar ela toda para nosso link de aula. Só que o professor teve a sorte aqui de pagar os PDFs que tinha isolado, porque eu tive que acertar a aula. Então, tem até o exercício resolvido aqui, né? Só que eu não vou fazer dessa forma, eu quero fazer com vocês devagarzinho, para a gente entender aqui que nós vamos fazer. Então, eu vou copiar isso aqui, vou deixar essa parte para facilitar a nossa visualização. Eu vou separar as paredes, tá bom? Por direções, porque aqui eu tenho facilidade, em aula eu não tenho muito isso, né? Então, as paredes são de alvenaria, possui 15 centímetros, então o meu L, espessura, vou escrever aqui em cima. Aqui seria minha alvenaria. Alvenaria, tá bom? Essa alvenaria aqui, ela é um material, possivelmente esses dados aqui devem ser de concreto, tá bom? Ele fala que a espessura desse concreto é 15 centímetros, então eu vou passar 0,15, ok? Aqui a minha condutividade, 0,98 watts metro Kelvin, ok? Deixa eu só acertar aqui que eu usei as unidades minúsculas, menores, isso aí não é adequado. Metro Kelvin, watts é a letra maiúscula, Kelvin é a letra maiúscula, tá bom? E é só isso por enquanto. Bem, o que nós vimos nas últimas aulas, né, a questão da condutividade dos materiais interno e externo, condutividade minto, o convecção, coeficiente de convecção, o interno, né, a gente vai supor como 8 watts metro Kelvin, isso aqui vem lá da NBR 15.220, opa, um monte de palavrão aqui, 15.220. E para facilitar, eu vou colocar o externo que seja igual também, certo? 8 watts metro Kelvin. Ok, isso aqui também saiu lá da NBR. Isso aqui vocês tiram das condições do material do seu
da sua estrutura. Então, vocês tendo um projeto lá, vocês vão saber o que é o material, vai no livro de Inclopera, algum handbook, e vocês vão achar isso aí. Então, eu vou calcular minha transferência, certo? Que eu vou também considerar igual para todas as superfícies. Então, esse aqui vai ser meu coeficiente global, né? Vamos fazer aqui por partes. Eu vou pôr aqui, eu vou pôr o R interno, que seria a resistência interna. Aqui eu vou pôr a resistência da parede, tá bom? E aqui eu vou pôr resistência externa, tá bom? Eu vou calcular. Vou calcular essas resistências aqui, como que elas são calculadas, né? Deixa eu pegar aqui os slides, a gente já... Essas resistências aqui, né, elas são calculadas inversamente. Onde está aqui, inversamente, aqui, ó. Então, 1 sobre HI seria a resistência de convecção interna. Então, simplesmente eu vou pegar aqui a resistência, igual a 1 dividido pelo H interno. Tá bom? Todas essas medidas aqui, né, se eu dividir, ela vai sair em quê? O inverso dessa aqui. Então, vai sair metro, Kelvin, watts. Tá bom? A de parede, como que é dado? Espessura sobre condutividade. Quanto que é minha espessura? 0,15 metros dividido pela condutividade. Ah, desculpa, pessoal, isso aqui é metros quadrados, viu? Isso aqui é metros quadrados. E esse valor aqui vai dar metros quadrados, Kelvin watts. Vamos deixar 3 casas decimais, não preciso tanto. E a mesma coisa para o R externo. Ok? Feito isso daí, simplesmente minha resistência total é o inverso das resistências, né, somatória. Então, a resistência interna, mais a resistência de parede, mais a resistência externa. E elevo a menos 1, tá bom? Então, isso aqui acho que a gente já fez um cálculo similar, né? Isso aqui vai dar watts, metro quadrado, Kelvin, tá bom? Então, isso aqui, se a gente for olhar aqui, né? Esse aqui é meu coeficiente global. Vamos ver aqui, eu vou deixar 2 valores aqui. Vai ser minha temperatura externa. Aqui vai ser minha temperatura interna. Ok? Aqui a temperatura externa é 30 graus Celsius. 30 graus Celsius. A temperatura interna é 0 graus Celsius. Isso aqui deve ser uma câmara frigorífica para conservação possivelmente de carne fresca. Tá bom? Então, aqui agora, calcular a transferência, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, vou separar por paredes, mas parede, eu vou por orientação, tá bom? Infelizmente, aqui eu não vou ter muito, vamos considerar que aqui seja meu norte, aqui seja meu sul, tá bom? Leste e oeste. Então, eu vou ter o norte, eu vou ter o leste, eu vou ter norte, vou por sul, leste, oeste e o teto. O solo, eu desprezei esse cálculo aqui. Aqui eu vou pôr a área, tá bom? Para a parede norte seria 10 vezes 5. Parede sul seria igual à da parede norte. Parede leste, maior área, que é 10 vezes 20. Tá bom? Opa, minha pequenininha. Aqui eu vou colocar o ΔT devido à temperatura. E aqui eu vou pôr um ΔT de insolação. No momento eu vou considerar eles como os nulos, tá bom? E aqui eu vou colocar meu ΔT final. Ok? Então, meu ΔT externo vai ser esses valores. Vou travar aqui. É esse valor. Perdão. ΔT da célula. F, temperatura externa menos temperatura interna. E vou travar todas as minhas células aqui, porque são iguais, né? Então, não tem que fazer. Ok? O ΔT de insolação inicial eu vou considerar 0, todo mundo. Vamos considerar que isso aqui. Então, o ΔT final vai ser a soma desses dois. Mais esse aqui. Então, essa aqui vai ser os valores que eu vou ter interesse. Tá bom? Então, eu tenho área, ΔT, e eu tenho agora colocar meus coeficientes. Como já calculei meu coeficiente total, eu vou supor, aliás, ele vai ser igual a isso aqui, e eu vou travar também essa célula aqui.
Então, eu vou pôr meu fluxo total aqui, tá bom? Isso aqui vai sair em watts, porque isso aqui está entrando em watts, metro quadrado Kelvin, ok? Minhas temperaturas, a variação é em graus Celsius, mas também pode ser igual a Kelvin, né? Variação em graus Celsius é igual a Kelvin. Se eu estou com o caps lock ligado, sempre vai dar essa complicação aqui. Ok? E a área aqui está em metros quadrados. Então, se eu fazer essa multiplicação, vai sair o watts. Então, eu vou multiplicar a minha área vezes a minha transmitância vezes a variação de temperatura. Eu vou deixar essas daqui em amarelo para a gente saber que são essas aqui que têm o interesse. Então, vou pegar todo mundo, somo, tá bom? Já me facilita. Aqui eu vou colocar o total, tá bom? Então, eu vou fazer soma de todo mundo. Então, se eu olhasse aqui, né, esse fluxo de calor, isso aqui está saindo em watts. Se eu quiser passar para quilowatts, simplesmente eu vou pegar aqui e dividir por 1000. Ok? Eu vou acertar o número de casas que tem interesse. Ok. Então, para cada parede tem isso aqui, e isso aqui é o Q total. Posso fazer um Q total sobre a área total? Ah, não, vamos fazer separado. Eu vou fazer para cada parede aqui para verificar, né? Então, eu vou pegar o fluxo dividido pela área. Isso aqui é meu Q, tá bom? Isso aqui, se eu pegar o fluxo e dividir pela área, isso aqui vai sair em watts por Kelvin, tá bom? Então, eu vou pegar meu fluxo e dividir pela minha área. Olha, deu 74, tá bom? Ó, todas vão dar 74 porque são as mesmas variações de temperatura e transmitância, tá bom? Então, eu poderia pegar o fluxo. Outra forma de calcular isso aqui também é pegar o coeficiente, certo? E multiplicar pela variação de temperatura, tá bom? Vai dar o mesmo valor aqui, ok? Então, você pode fazer por um método ou por outro e vai dar tudo igual. Então, o meu interesse vai ser essa célula e, no final, essas duas células, tá bom? Então, se a gente olhar o fluxo total de calor, são 37,22 kW. Para vocês terem noção de ordem de grandeza, um chuveiro elétrico tem aproximadamente 5 kW, tá bom? Se eu pegar isso aqui e dividir por 5, eu tenho quase 7 chuveiros e meio ligados dentro desse ambiente, jogando energia para dentro, tá? Só por causa dessa diferença de temperatura. Se eu aumentar essa variação, vamos supor aqui que eu trabalho com temperaturas de câmaras mais frias, ok, ó, vai piorar a situação porque aumenta o meu ΔT. Mas eu vou trabalhar aqui com 0. Então esse aqui é meu exercício base. Bom, aqui eu vou deixar compilação final, tá bom? Eu vou colocar aqui exercício. Então, esse aqui seria meu 7.1. Ele vai ser chamado de base, tá bom? Depois aqui a gente vai colocar, vou pôr meu fluxo total de calor, watts, e aqui eu vou colocar meu Qzinho, tá bom? Que aqui vai ser watts por Kelvin. Então, eu vou voltar lá agora para minha planilha e vou interligar com esse valor. Eu vou querer, desculpa, aqui vamos deixar em quilowatts. Vamos só acertar a ordem de grandeza. E aqui meu fluxo máximo que eu tenho aqui, que vai ser igual para todo mundo. Tá bom, pessoal? Então aqui está o nosso primeiro exercício base, ok? Então, nosso exercício base aqui eu vou tendo as deduções, tá bom? Para vocês aí poderem depois, quiserem acompanhar. Agora, o outro exercício, eu já até fiz na mão, né? Por isso que fica fácil fazer no Excel, a gente não precisa refazer todos aqueles cálculos. Vamos avaliar o efeito da temperatura. Para esse efeito de temperatura, a nossa câmera vai ficar com menos 10 graus Celsius, ok? Então, simplesmente, esse aqui vai ser nosso exercício base, vai ser nosso exercício 7.1. Eu vou duplicar ele, criar uma cópia. Então, aqui vai ficar nosso exercício 7.2, a gente vai ver o efeito da temperatura, tá bom? Vamos escrever aqui, temperatura.
A gente já conversou isso aqui. Eu vou pegar lá ó, o slide e vamos pôr junto. Bom, só peço desculpa, isso daqui vai ficar... Tá errado porque eu estou usando o PDF que eu dava essa aula inicialmente no curso de câmeras frigoríficas. Então vai ser o mesmo procedimento. Eu vou colocar aqui. Eu vou linkar aqui, só deixa eu ver o tamanho para 18,74. Então aqui a gente vai ver o efeito de temperatura. Simplesmente, quem que eu vou estar substituindo? Vou deixar uma outra corzinha aqui, verde. Que a gente já viu, né? Se eu reduzir em 10 graus Celsius, eu vou aumentar o ΔT final, então isso aqui e isso aqui vai se modificar, tá bom? Então, para compilação, para compilação final, né, vai ser o exercício 7.2, eu vou colocar reduzir temperatura da câmera. Então, vou expandir aqui, vamos aumentar aqui, que senão fica ruimzinho para vocês visualizarem. Então, esse fluxo aqui vai ser 49,62, ó, se a gente comparar... Opa, ixi, fiz caca aqui. Onde peguei aquele 7,40? Ah, entendi. Na verdade, isso aqui é... Peço perdão aqui, pessoal. É 37,22, tá bom? E isso aqui vai ser o 99,24. Ou seja, se a gente olhar esse daqui para esse, né? Então, vou fazer aqui uma porcentagem. Isso dividido por isso. Eu tive um aumento de 30% na 133, né? 33% na carga térmica devido à condução de paredes. Né? Então, se a gente reduzir essa temperatura da câmara, já não importa bastante. Então, a primeira dica aí, né? Se você fez uma câmara frigorífica, fez dimensionamento para uma situação, não use para outras condições sem avaliar isso daí. Possivelmente, se eu utilizar para temperaturas menores ou levar para ambientes que são mais quentes, né? Eu vou ter essa complicação aí que às vezes esse fluxo de calor vai aumentar, tá bom? Então, esse caso aqui a gente reduziu a temperatura da câmera para verificar isso daí. No próximo exercício, né, o que pode acontecer muitas vezes, né, aqui ó, tem que até trocar isso aqui, que às vezes a convecção interna vai aumentar. Mas professor, como que aumenta essa convecção interna? Se a gente olhar nossas câmeras frigoríficas, vocês vão ver um pequeno detalhe. Tá vendo esse evaporador? Para promover essa movimentação do ar aqui interno, né, facilitar essa troca e jogar esse ar frio, tem esses ventiladores no evaporador. E eles vão aumentar essa convecção interna, tá bom? Então vamos usar, né, o exercício base e vamos ver esse aumento da convecção interna, tá bom? Então eu vou copiar aqui novamente essa parte do exercício, estou copiando aqui do meu PDF e vou vir aqui e esse aqui vou aumentar. Mas vou pegar aqui, esse aqui então seria nosso exercício 7.3, convecção. Eu vou colocar HI aqui para indicar que é convecção interna, tá bom? Vou tirar isso aqui precisa de 18.7. Então aqui está nosso exercício 7.3. Ok? Então nessa convecção interna aqui a gente está modificando qual parâmetro? Isso daqui está igual, eu estou modificando essa resistência. Então de vez de ser 8, o interno vai aumentar para 21. Qual que vai ser o efeito? Né? Então se a gente olhar aqui, teve sim um efeito significativo. O que está acontecendo? Primeiro eu vou fazer algumas observações. Se vocês olharem aqui essas resistências, tá bom? As resistências dominantes, todas estão quase no mesmo ordem de grandeza, tá bom? Porque, ó, vamos lá olhar. Se eu pegar e fazer a somatória do inverso, isso, tá bom? Mais uma coisa que está dividida por uma outra coisa grande, mais uma outra coisa que está sendo dividida por uma outra coisa grande. Opa, tá certo isso aqui? Não, é somatória de todo mundo, perdão. Então, se vocês olharem aqui, né, quem que está sendo as resistências que estão segurando o meu sistema? Ó, eu posso aumentar aqui para 100. Tá vendo o R interno que está acontecendo? Ele está caindo. Então, quanto menor essa resistência aqui,
ok? Só para a gente pegar aqui e ver, ó. Se eu começar a diminuir isso aqui e depois dividir, né, que eu vou somar todo mundo, e depois dividir, quem que está com o termo ali ficando mais baixo, aliás, que está termo mais alto, é ele que acaba sendo o limitador do processo. Então, se eu aumentar aqui o internamente, como ele está com uma ordem de grandeza próximo dos outros, a tendência é aumentar esse coeficiente, tá bom? Eu posso aumentar aqui quase indefinidamente 200, vocês vão ver que ele não vai ficar aumentando. Aqui eu estou jogando valor só para vocês verem. Por quê? Essas duas resistências que começam a ser as ponderantes, tá bom? Que elas, assim, elas acabam sendo um isolante, ok? Enquanto que essa aqui está excedendo nosso valor. Eu joguei aqui o valor para 21, então foi feita essa mudança aqui agora, ok? Na convecção interna, e houve esse aumento. Mas isso só ocorreu porque as outras resistências também estão quase no mesmo ordem de grandeza, né? Duas ordens ali quase, ok? Então, se a gente olhar aqui, né, a gente foi para 46,06 e nossa fluxo por área foi para 92,11, certo? Se a gente fazer uma comparação agora desse caso com o caso inicial, a gente teve um aumento de 24%. Então, exercício 7.3 a gente está vendo a influência dessa temperatura. Então, aumentar o coeficiente interno, ok? Então, vocês estão vendo, né, que se eu não tenho um isolante e nada para isolar, essas influências de variação de temperatura, de coeficiente interno e externo, eles vão prejudicar meu sistema, tá bom? Vamos lá para o próximo exercício, que seria o 7.4, e aqui agora está a brincadeira. Vamos agora, então, iniciar a introdução do isolante térmico. Então, eu vou considerar que eu estou colocando o poliuretano expandido, tá bom? Que tem um coeficiente de uma condutividade de 0,035 watts Kelvin com 10 centímetros, tá bom? E vamos ver o que vai acontecer nesse fluxo de calor. Então, vou pegar o exercício 7.1, vou duplicar ele, ok? Vou passar para cá. Então, vai ser o nosso 7.4, 0,1 centímetros de isolante, tá bom? Vou apagar isso aqui. E vou copiar aqui o exercício para a gente deixar esse projetinho aqui. Sai daqui, vou 18,74. Ok, então vou fazer agora, vou ter que começar a fazer algumas mudanças aqui, tá bom? Primeiro que agora eu vou ter que ter meu isolante térmico, tá bom? Então a espessura do meu isolante, né, ele vai ser de 10 centímetros, então 0,1 metros, e a condutividade do meu isolante vai ser quanto? 0,035 watts metro Kelvin. Então vou copiar isso aqui, ok? Aqui então eu vou ter que inserir um parâmetro a mais. Deixa eu copiar tudo isso aqui e jogar um pouquinho mais para a esquerda. Ok? Então, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um elemento a mais aqui, que está entre a parede. Bom, então aqui vai ser o R do isolante. Ok? Como que eu vou calcular isso daqui? Comprimento sobre condutividade. Meu comprimento é 0,1. Como a condutividade é bem baixa, ou seja, se eu aumentar o comprimento ou diminuir bastante a condutividade, eu vou ter uma resistência maior. Então, ela que vai segurar meu fluxo de calor. Então, se vocês olharem aqui agora, né, a diferença das unidades. Essas três aqui estão quase na mesma, só que essa aqui está maior. Como estou fazendo somatória, é ela que começa a levar meu sistema aqui. Então, só que aqui agora eu vou fazer o quê, né? Eu vou somar aqui mais a resistência devido ao isolante. Então, né, de 2,48 eu fui para 0,31, tá bom? Se a gente olhar aqui, ó, tá 9,2, que era aquele valor que a gente viu lá do segundo o Pirani, próximo do excelente, tá bom? Então, como já está tudo automatizado, né, já saiu aqui o fluxo total e aqui está o fluxo por área. Olha que legal, foi para 4,60. Se eu olhar agora aqui
7.4, 10 centímetros, isolante. Tá bom? O fluxo foi para 4.60 kW, já reduziu mesmo de um chuveiro. E meu fluxo por área, né, foi para 9.22. Ok? Então é isso que a gente faz os cálculos, tá bom? Só que agora eu vou dar uma dica aqui para vocês. Vamos fazer a relação disso sobre isso aqui. Deu 12%, na verdade deu quase uma redução de 88%. Tá bom? Então olha só que legal, né? A melhoria do meu sistema que aconteceu. Só de colocar 10 centímetros de isolante. Tá bom? Pessoal, por efeito prático, vamos aumentar essa espessura aqui para 20 centímetros? Eu falo, não, quero pôr mais isolante térmico, tá bom? 7.5. Eu vou colocar, então, 20 centímetros de isolante térmico, ou seja, eu estou gastando o dobro de material, ok? Então, vou pegar esse mesmo exercício, só vou duplicar ele. Sete ponto cinco, 0,20 centímetros de isolante, tá bom? Deixa eu pegar esse slide, que seria do exercício 7.5, tá bom? Que eu estou aumentando em 20 centímetros. Deixa eu pegar aqui para eu poder pensar aqui, ok? E vou inserir na minha planilhinha de Excel. Então aqui vou deixar aqui para ficar bem bonitinho, 17.8, tá bom? Puxando um pouquinho mais para cá, acho que eu errei a dimensão, 18.74, 18.7. Vou jogar ele para cá. Aqui fica fácil, né? A gente já fez tudo automatizado, por isso que eu gosto de ferramenta computacional, né? A gente pensando uma vez o cálculo, a gente não precisa ficar fazendo sempre se a gente já deixou automatizado os nossos cálculos, ok? Então aqui, né, se eu for fazer o cálculo aqui, então agora, né, eu vou pôr 20 centímetros. Reduziu? Reduziu. Foi para 2,45. A carga térmica devido a desculpa. Carga térmica devido à diferença de temperatura e devido à insolação. Se eu olhar meu fluxo, já está 4,9, né? Aqui eu reduzi metade, mas, pessoal, daqui para cá já reduziu 88%. Daqui para cá, houve uma melhora, porcentagem, e uma redução de 17%. Então, aqui só para poder facilitar, para vocês entenderem o que eu estou falando, 1 menos 7%. Então, aqui houve uma redução. Vou pôr aqui o menos depois. Então, vai ser isso, menos 1. Então, houve uma redução de 93% em relação ao caso base. Nesse caso, houve uma redução de 88%. Isso aqui houve um aumento de 24% e variação em relação ao caso base. Bom, então se eu olhar aqui, né? Olha, eu tive uma redução de 5% se eu olhasse o dobro de material. Então vocês entendem porque onde vem esse número mágico, tá bom? Se passar daquele valor, você não vai reduzir tanto o fluxo de calor. Vai reduzir? Vai. Né? Eu vou pegar aqui só para a gente fazer uma brincadeira. Eu vou aumentar 4 vezes o custo, tá bom? A redução não chega a ser tão significativa, ou seja, eu estou gastando 4 vezes mais material do que o necessário. Então, é daí que surge aproximadamente esses números mágicos, né, propostos por esses autores. Então, para eu fazer esse cálculo, simplesmente, né, eu faço isso aqui. Tá, professor, então é só isso. Parcialmente é só isso. Por quê? Agora eu vou mostrar uma simplificação mais fácil. Quando a gente vai calcular o coeficiente global, a gente calcula em cima das resistências. Se a gente for olhar a nossa planilha, o que acontece com a nossa resistência? A interna está baixa, a da parede está baixa, a externa está baixa, quem está dominando é do isolante. Então, às vezes, eu não preciso levar em conta esse e esse parâmetro para fazer esse cálculo do coeficiente global. Vai mudar? Claro que vai, tá bom? Mas eu não preciso ficar fazendo esse
esse cálculo, né, de calcular o interno, externo, mas da parede. Então, a gente chega quase que à conclusão que o 1 sobre o coeficiente global vai ser igual à espessura sobre a condutividade. Então, eu posso calcular meu fluxo, aliás, minha transmitância, pegando a condutividade dividido pela espessura, certo? Meu isolante. Lembrando que meu fluxo de calor é dado por fluxo sobre área é dado por essa equação, reunindo essa e essa, eu posso achar que uma espessura, né, próxima do ideal é dado pela condutividade, aquele número mágico, que a gente pode usar 9.2, 9.3, tá bom? E vezes a variação de temperatura que existe da câmara mais da insolação, tá bom? É isso aí. Então, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês essa brincadeira. Dimensionamento. Vou escrever dimensionamento. Tá bom? Então eu vou fechar isso aqui. Tá bom? Vou pegar tudo essa parte aqui, então eu vou excluir. E vou escrever aqui dimensionamento. Só que eu vou fazer um dimensionamento para cada parede, tá bom? Então eu vou fazer esse dimensionamento aqui, tá bom? Espessura isolante. Sendo que eu quero meu fluxo de calor, vamos deixar aqui de 9.2, tá bom? Para calcular essa espessura do isolante, tá bom? Que eu vou precisar aqui, que eu vou ter que ir lá, vamos lá na fórmula. Vou precisar da condutividade, que eu tenho aqui, ok? Dividido pelo fluxo que eu quero do número mágico, que a gente viu, vezes a variação de temperatura, se tiver externo, interno, mais a de insolação. Então, já vou pegar essa daqui. Então, minha espessura ideal do isolante seria 0,11 metros. Tá bom? Posso pegar e jogar aqui o 0,11 aqui, ó, 0,11. Vocês vão ver que o fluxo vai dar muito próximo daqueles... Opa, tá certo ali? O que eu fiz? Vezes o ΔT, sim. Era para dar igual. A diferença talvez esteja por essas outras resistências, tá bom? Mas, ó, a gente já chega muito próximo. Deixa eu travar esse isolante aqui. A espessura. O fluxo mágico que eu quero. E aí, tá ali. Então, para todas as paredes, né, para todas as... deu 0,1143. O que vai acontecer é que normalmente vocês não vão achar esse número quebrado. Você vai ter ali um isolante com 0,12 ou 0,15 centímetros, tá bom? Ou você pode ter lá dois isolantes com 6 centímetros, tá bom? E você faz a composição. Tanto que daí é uma outra dica, né? Quando a gente está fazendo esses cálculos, a gente não levou em conta a resistência de parede que pode ocorrer, tá bom? Então, quanto mais elementos de divisória tiver, né, no caso aqui 2, se vocês olharem, tem um isolante e outro isolante, isso aqui vai criar uma resistência que a gente não levou no cálculo e vai melhorar a sua transmitância total, aliás, vai piorar, né? Você vai deixar um ambiente mais protegido, tá bom? Então daí você vai lá e faz a escolha. Infelizmente eu não tenho catálogos aqui de isolantes para a gente poder mostrar essa questão aí de escolha. Então, simplesmente são esses números mágicos. Tá bom, pessoal? Então é assim que eu calculo o isolante. Então lá, ó, vamos falar, eu queria um 0.12, tá bom? 0.12, 0.12, se tivesse, o 0.12. Ah, tenho um de 5 e um de 7. Põe um de 5 e um de 7. Se os dois forem quase iguais, melhor ainda. Tá bom? É esse o cálculo. Agora só vou passar algumas informações necessárias durante o cálculo, tá bom? Condutividade de alguns materiais, se vocês precisarem, aqui, mas a gente não vai precisar tanto. Aqui eu tenho de fibra, cortiça e outros materiais, tá bom? Eu peguei aqui, eu acho, nem sei de onde tirei isso. Mas vocês podem achar, né, esses materiais, essas condutividades lá na NBR 15.220. Em portaria do Inmetro também vai ter mais da alvenaria, se vocês quiserem levar o cálculo mais refinado, igual a gente já comentou. As temperaturas externas, a gente vai pegar aquelas de projeto. Deixa eu ver se eu tenho uma norma aqui para colocar. Então, a temperatura externa, a gente não vai levar a consideração que está variando ao longo do dia. A gente vai pegar a máxima lá do dia de projeto.
Vamos pegar aqui, ó. Então a gente vai pegar a máxima aqui que eu quero do dia de projeto. Ah, professor, mas isso aqui varia ao longo desse dia de projeto, mas a gente pega a máxima, tá bom? Então a temperatura de bulbo seco externa a gente pega do local. Se não tiver um arquivo climático para esse local, a gente tenta pegar da cidade mais próxima que tenha similaridade de clima, ok? Para as condições internas, tá bom? Existem alguns catálogos de materiais que ele vai falar mais ou menos o tipo de material que vocês vão ter, tá bom? Dentro da câmara. Isso aí vocês têm que conversar com o cliente. Conversando com o cliente, vocês vão ter uma ideia do tipo de material que vai estar lá dentro. Então, por exemplo, locais, né, que tem bastante mais para indústria de corte, tá bom? Se for para conservação, né, câmaras frias, entre menos 30 a 5. Se for para congelamento, opa, deixa eu modificar aqui, menos 40 a menos 30, né, que são os turnos de congelamento. Se é local de industrialização, de 10 a 15 graus Celsius. Então, vocês vão escolher essas temperaturas nesse processo. Uma outra parte, né, eu posso pegar do manual, deixa eu ver se eu tenho esse manual aqui, eu vou colocar junto das aulas aí, porque depois nas câmeras frigoríficas a gente utiliza elas. Eu tenho um material aqui, que é exigência para embalagem, tá bom? Eu vou colocar junto, tem valores aqui que estão fora do contexto, né? Tá errado essa tabela em alguns pontos. Cuidado, não é apresentado as unidades de calor específicos latentes, mas aqui não tem erro. Mas se eu for congelar abacate, ou conserva de abacate, desculpa, é entre 7,2 a 18,8, tá bom? Ah, aqui vou pegar carne bovina fresca, 0 a 1,2. Nosso exercício trabalhava com 0 graus Celsius. Se eu fosse trabalhar com carne bovina congelada, que é menos 23 a menos 17,8, vamos jogar lá na nossa tabela. Então, essa temperatura externa aqui, interna, seria menos 27, tá bom? Se vocês olharem, né, as espessuras já não são mais aquele 0,12, eu vou precisar de uma espessura maior. Então, por exemplo, eu não vou usar uma sala que é de conservação para uma sala que é de congelamento, tá bom? Então, isso aqui é uma característica que vocês têm que tomar cuidado se vocês forem variar as condições da sua câmara frigorífica. Mas, em geral, são valores que vão variar entre 10 a menos 40, menos 40, né? Não tem muitas coisas mais baixas que isso. Tá bom? Então, isso aqui são as listas que vocês podem pegar aqui, certo? Temperatura de armazenagem. Existe aqui esse manual, né, que eu vou pegar aqui e vou deixar aqui para vocês. Também que daí tem temperatura e umidade relativa de conservação. Então, por exemplo, cordeiro congelado, né? É aconselhado uma umidade relativa de 90%, uma temperatura de menos 18 por um tempo de aproximadamente congelamento de 6 a 8 meses para manter o produto ainda consumível. Se eu pego outros tipos como eu posso falar? Outros tipos de produtos, eu vou ter outras temperaturas, outras umidades relativas. O que nos interessa é essa temperatura aqui, tá bom? O que mais preciso comentar para vocês é a questão da insolação, tá bom? Essa insolação aqui é uma média, tá bom? Não é a mesma que a gente usa lá na carga térmica de climatização. Então, conforme a orientação e a cor da parede, a gente vai ter um ΔT de insolação. Então, se a gente pegasse o nosso exercício, eu vou pegar e copiar isso aqui, para jogar lá no nosso esquema. Opa, eu vou jogar lá aqui, tá bom? Opa, isso aqui eu quero jogar como... Eu vou deixar ela assim. Tá bom? Eu vou só aumentar aqui para eu saber o que tem. Então, aqui ó, tem a parede de norte, leste, sul e teto. Norte, sul, leste e teto. Vamos considerar que eu estou usando cores claras, tá bom? Para essas superfícies. E vamos considerar aqui que é menos 5. Tá bom? Então, se eu começar a olhar aqui para o norte, o ΔT de insolação que eu vou ter, né, para o norte, é 1 grau Celsius se eu utilizar cores brancas. Se eu tiver o sul, uma cor, vamos dizer, escura, né, não tem erro, porque o sul, no nosso hemisfério, não bate tanto sol, então esse ΔT é nulo, tá bom? Isso é um ponto positivo. Para o leste, vamos considerar que é claro, então é 2, e para o teto, né, a gente tem um valor de 5.
Então, a gente vai perceber aqui, ó, que as espessuras do isolante devem ser diferentes, levemente diferentes, por causa dessa pintura externa. Então, o perigo que acontece é que você faz uma câmera frigorífica, a pessoa vai lá e pinta a cor da fachada por algum motivo, uma cor escura, e não foi feito para isso, né? Então, aí tá um comentário aí, que às vezes instruir seu cliente, né? Fornecendo essas informações no memorial de cálculo do dimensionamento ou após a instalação, né? Senão ele vai ter ali uma perda de energia por causa de ter pintado a parede. Tá bom? Então, a grosso modo é isso.